Olá para você ligado na TV Câmara Jaú, está entrando no ar mais uma rodada de entrevistas com os parlamentares que compõem o Legislativo jauense. E na edição de hoje, eu estou recebendo aqui no plenário do Poder Legislativo o vereador João Pacheco. Nós estamos aqui para garantir uma distância segura um do outro, respeitando as normas do distanciamento social. Vereador, obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Ângela. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, Carlinhos e toda a equipe da TV Câmara. Esse é um cenário que os vereadores conhecem bem, né? O senhor também. Eu quero começar esse nosso bate-papo, vereador, falando, claro, sobre alguns requerimentos que o senhor tem apresentado nessas últimas semanas, que dizem respeito à questão da transparência com os investimentos na área de combate à Covid-19. Foram diversos requerimentos nesse sentido. Exatamente, Ângela. Na verdade, assim, como houve esse decreto o decreto do governador de estado de calamidade, foram suspensas não só as licitações, mas também as metas fiscais foram suspensas, né? Então, o que acontece? A gente tem que ficar atento para que não haja nenhum tipo de abuso, né? Sem informar juízo de valor, sem querer emitir nenhum pré-julgamento, não é isso. É que nossa função é isso, nós fomos eleitos para fiscalizar, essa é uma função, uma prerrogativa do vereador e nós estamos fazendo isso. Muitas vezes a gente pode até ser mal interpretado por um setor ou por outro, mas a função nossa é essa e nós não podemos fugir de cumprir o nosso objetivo. Falando sobre esses requerimentos, né, vereador, o senhor, por exemplo, questionou o Poder Executivo pedindo para que ele esclareça as duas compras de testes rápidos para a Covid-19 no valor total de R$200 mil. Essa é importante a sua pergunta. Deixar bem claro também que nós não somos contra a contratação ou a compra de testes rápidos, porque eles são fundamentais e faz parte de um dos protocolos da Organização Mundial de Saúde testar em escala a população para que a gente saiba lidar, porque essa pandemia, Ângelo, ela ocorre de uma forma numa região e de outra em outra região. Então é preciso que, primeiro, se otimize os recursos, esse foi o meu questionamento. Segundo, que se atue de forma diferenciada de acordo com a característica que está se desenvolvendo a pandemia naquela região. Por exemplo, vou dar um exemplo um pouco maior, mas o Brasil tem muitos casos e a Argentina tem 4 mil casos. Então por aí a gente vê que essa doença, essa infecção, ela atinge de maneira totalmente diferente em determinadas regiões do país. E nós pertencemos ao mesmo continente, né? Então, por isso que meu questionamento foi isso em relação à compra, porque o que aconteceu? O chefe do executivo comprou 200 mil em testes rápidos e em seguida recebeu de graça do governo do estado. Então eu achei que faltou ali um pouco de comunicação entre ele e a Secretaria Estadual de Saúde, que tem uma unidade aqui em Bauru, quer dizer, muito próximo da gente, né? A Dorothy está muito próxima do prefeito. Então eu acho que talvez essa sinergia tem que ser um pouquinho melhorada, né? O senhor também questiona a questão da compra dos EPIs. O senhor quer saber qual foi o valor unitário de cada um, o que foi comprado? O senhor quer mais informações, mais detalhes? Exato, porque denúncias, elas povoam. Você vê que no Estadão de domingo passado saiu uma reportagem dizendo que em 11 estados o Ministério Público instalou procedimentos de investigação, né? Inclusive o governador Dória, né? Então todo mundo, ninguém está livre. A pessoa que um dia resolveu exercer um cargo público, Ângela, ela tem que estar disposta a ser investigada diuturnamente, né? Não é uma questão de você estar fazendo um pré-julgamento ou você fazer uma acusação leviana. Não é nada disso, não é nada disso. As contas públicas têm que ser claras, só isso, é só isso. E no portal Transparência, o que eu sempre menciono, o portal ele é uma ferramenta fantástica, fundamental, mas ele precisa ser abastecido. Ele precisa ser abastecido de dados. E se ele for abastecido, quanto mais ele for abastecido, quanto mais ricas forem as informações que nele estiverem contidas, mais fácil fica inclusive para o prefeito. E nós não vamos precisar ter que ficar todo momento fazendo questionamentos que poderiam já ter sido esclarecidos por um simples conter a informação lá naquele espaço.
Ainda falando nessa questão do combate à Covid-19, o senhor apresentou um requerimento sugerindo ao prefeito que estudasse a possibilidade de montar um hospital de campanha ali no Centro de Convenções Sebastião Camargo. Como é que surgiu essa iniciativa? O senhor acredita que ela pode ser viável? Não, eu acho que não, porque, assim, veja bem, no momento não, né? Tomara até que nem seja necessário, porque nós temos hoje 10 leitos na Santa Casa com mais 10 leitos que ainda não foram conveniados no SUS. Então, nós temos um estágio anterior a isso. O que nós precisamos lutar, primeiro, para que esses 10 leitos que foram abertos sejam conveniados o mais breve possível. Porque daí nós ficaríamos com 20 leitos, né? Nós já temos esses 20 leitos, porque claro que a Santa Casa não vai deixar ninguém morrer. Se passar de 10, vão ser abertos, só que isso vai gerar um prejuízo à Santa Casa. Então é necessário que o SUS faça esse convênio o mais breve possível, para que hajam não só os leitos e os equipamentos, mas os recursos também, né? Que é o mais importante. Uma diária do TI custa mais ou menos R$ 1.600, e a nossa é barata ainda, porque em Bauru custa mais caro. Sim, nós conversamos com o provedor Júnior Bernardi, ele inclusive disse que uma diária de UTI em Bauru, o município pagou cerca de R$ 4.000, e aqui eles cobraram R$ 1.600, R$ 1.800. Quer dizer, bem mais em conta. Nós temos que torcer, eu não quero que isso, essa é aquela conta que a gente tem que sempre torcer para que a gente esteja errado, né, Ângelo? Para que não aconteça, para que esses casos não cheguem nesse limite tão agudo. Mas, enfim, nós temos que estar preparados. Um outro requerimento do senhor que vai nesse sentido de pedir informações, transparência na aquisição, é o requerimento em que o senhor solicita, então, informações, né, sobre a compra de um aparelho denominado de autoclave, que foi adquirido no valor de R$ 16.680. Exato. Eu também não estou... exatamente. Esse é outro problema clássico que pode refletir o vácuo que acontece no portal Transparência. Esse é um equipamento esterilizador, a autoclave. Ela pode ser usada tanto num consultório odontológico como num hospital. Então, por exemplo, ela tem várias dimensões. Ela pode custar, assim, de R$ 1.600 até R$ 19.000. O problema é que nós não temos nenhuma especificação. Se ela for um equipamento cirúrgico, está dentro do preço, está até barato. Agora, se ela for um equipamento destinado a um consultório odontológico, é muito caro, né? Vereador, para a gente ir mudando de assunto, o senhor também apresentou uma representação ao Ministério Público sobre uma licitação que foi feita pela Prefeitura para a área do esporte no mês de fevereiro, né? Foi adquirido um serviço. Eu gostaria que o senhor trouxesse mais informações sobre o que é essa representação, o que é esse assunto. Certo. Não, isso é muito importante até falar nesse espaço, porque muitas pessoas que trabalham com esporte, muitos árbitros ou associações de arbitragem, elas me questionaram me questionaram porque acharam que eu estivesse fazendo algum tipo de acusação. Eu quero deixar bem claro que eu não estou fazendo acusação nenhuma e que eu sou uma pessoa favorável ao esporte amador, sobretudo porque o esporte, pelas coisas óbvias, positivas que o esporte proporciona. Essa licitação foi para contratar a arbitragem no valor a contratação era R$ 180 mil, foi fechado por R$ 127 mil. O problema, Ângelo, é que não vão haver os jogos. É só isso. Eu não tenho nada contra o pessoal do esporte, pelo contrário, nem o pessoal da arbitragem. Respeito a todos, admiro a todos. Pessoas que mantêm times, sabe assim, patrocinam, dão suporte. Isso é uma coisa fundamental. As pessoas que gostam do esporte, não é isso, não é nada disso. Só que é o seguinte, se não houverem os jogos, esses recursos podem ser realocados em outros departamentos. Podem ser destinados a outras atividades. Por exemplo, não tem, nas escolas está faltando papel higiênico para as crianças. Eu sei que agora as aulas estão suspensas, eu sei, Ângela, mas, enfim, nós convivemos com uma falta de remédio por quase 4 anos. Então, esses recursos podem ter uma melhor destinação. E eu acho que dificilmente esses jogos ocorrerão. Eu torço para que ocorra, mas não podemos dar garantia, porque o prefeito fala em lockdown, e agora as pessoas vão fazer 600 jogos? Como? Nós estamos quase no meio do ano. Nós estamos no dia 15 de maio. Quer dizer, se não houve nenhum jogo até agora, como é que vai haver todos esses jogos até o final do ano?
Eu repito, assim, eu torço para que isso aconteça, é minha intenção, eu sou uma pessoa que sou do comércio, sou favorável a isso, mas acho difícil que essa situação se resolva em pouco tempo e que a gente possa assumir essa agenda de jogos novamente. Acho muito difícil isso acontecer. Hoje o momento é de muita incerteza, né? Muita incerteza. É o caso, por exemplo, pegando um gancho nesse assunto, dos comerciantes que estão sofrendo. Sabe, eu tenho recebido várias vezes, todo dia, reclamações e contatos dos comerciantes que a situação deles é periclitante, Ângelo. Periclitante, é muito difícil. Essa parte econômica é uma das principais bandeiras do mandato do senhor, né? Todo programa a gente acaba destinando boa parte do nosso tempo para falar sobre as questões econômicas, a vinda de novas empresas aqui para a cidade. O senhor que é do setor imobiliário, um dos setores que mais sente no momento de crise, o que o senhor já pode trazer de informações? Qual que é o cenário que é vivido hoje na cidade e já uma perspectiva de futuro? O que o senhor pode trazer de informação? O cenário é desolador. Infelizmente, dos comerciantes pequenos é desolador, porque as pessoas não tinham estrutura, a grande maioria das pessoas não tem estrutura para sobreviver mais do que 15, 20 dias quando você retira delas o faturamento. Então o que acontece? Essas pessoas estão passando por uma situação terrível, terrível, a maioria, uma grande parte não vai sobreviver, os negócios dele, a grande questão, Ângela, assim, é salvar vidas sem matar as empresas, né? Por quê? Porque isso também você vai matar as pessoas na medida que você retira delas o seu pão, né, de cada dia, a forma deles tocarem a sua própria vida. Eu sei que é uma situação delicada, é muito difícil você assumir um lado nessa questão, mas eu acho que teria que haver uma forma que os comerciantes trabalhassem, não só dessa forma fechada, porque isso não sustenta o seu faturamento, mas a gente pensar numa maneira de abrir pelo menos uma vez por semana, para que eles pudessem trabalhar com distanciamento social, com máscaras, com álcool gel, mas conseguir que eles reativassem o seu faturamento. Por exemplo, só para concluir, que nós estamos chegando no final do nosso tempo, as Casas Bahia, elas suspenderam o pagamento do aluguel. Elas, na argumentação, elas solicitaram aos proprietários que reduzissem o aluguel, suspendeu o pagamento do aluguel. Obviamente, os proprietários não aceitaram de plano. Uhum. Ela entrou na justiça e ela disse que o faturamento deles online, que é através do e-commerce, é 17%. Então, as lojas físicas, elas são muito importantes ainda e existe muito questionamento ao futuro das lojas físicas. Eu acho que as lojas físicas têm muito futuro ainda, sim. Tanto aqui na região sudeste, sul e sudeste, onde a população tem mais acesso à informação, aos computadores, à internet, mas como também, sobretudo, nos rincões do país, onde a população ainda sofre com a falta de internet, com a falta de acesso. Bom, nos rincões do Brasil nós não temos acesso nem ao saneamento básico. Como é que essa pessoa vai poder lidar com uma internet? Então existe a loja física, ela é um comércio, é um ativo e nós precisamos que os governantes entendam isso para que os comerciantes possam trabalhar pelo menos de uma forma nesse período, porque senão vai haver já está havendo uma quebradeira geral que vai custar, além de muitos recursos, muitos empregos, até vidas, infelizmente. E aquelas empresas que estavam pensando em vir para cá ou que estão no meio de uma construção, no meio de um término de obra, o senhor tem tido contato? Como é que está a situação dessas empresas? Também é ruim, né? Porque é um período de incertezas, completamente incerteza. O governador Dória fala que ele só atingiu 74% que 74% das empresas estão ativas, né, da economia está ativa, mas não é assim. Infelizmente, do ponto de vista de fato, muitas vezes os números eles podem conter ciladas, né? Porque não é isso. A gente sabe que uma atividade ela acaba multiplicando e você fechar esses comércios pequenos, que esses comércios, na verdade, além de ser uma fonte de renda para os comerciantes, eles movimentavam imensamente a economia, Se você pegar o centro de Jaú, a maioria dos comerciantes, a maioria dos comércios são pequenos, são lojas pequenas, né? Tem Magazine Luiza, Casa Bahia, Loja 100, mas o entorno é povoado de comerciantes locais, pequenos, que tratam as suas famílias ali.
né? E estão tendo a crise de nervos. Eu percebo que eu recebo mensagens de madrugada, ou seja, a pessoa não está dormindo, Ângela. A situação é complicadíssima. Ela está atormentada. As pessoas estão atormentadas, estão à beira de uma crise de nervos. Então é necessário que o prefeito pense, não só o de Jaú, mas o governador tem que ter essa ciência e entender que, de alguma forma, nós vamos ter que encontrar um meio para a gente sair dessa. Vereador, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, muito obrigado por ter vindo e deixar espaço então agora para suas considerações finais, o seu tchau para a população. Eu queria só, mais uma vez, reforçar aos comerciantes que eu dou todo o apoio a eles. Também queria dizer às pessoas que estão ligadas ao esporte que não tenho nada contra o esporte, simplesmente só era a questão do esclarecimento que o prefeito deveria fazer a esses recursos. Fora isso, eu quero desejar a todos uma boa semana e que nós tenhamos, que ventos melhores nos tragam momentos melhores da nossa vida e da nossa economia. Essa é a torcida de todos nós. Nós recebemos hoje aqui o vereador João Pacheco do PSDB. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência e até a próxima.